A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, missionário Valdeci. Feliz, meu irmão, por mais um vídeo que você vai assistir agora. Continue estudando comigo o Evangelho de Jesus Cristo que escreveu João. Abra seu coração. Jesus, ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz do Senhor Jesus e abrir a porta do seu coração, ele entra. Vamos para mais uma palavra? Vamos lá. Queridos, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, vamos continuar perseverando. Não somos daqueles que desistem. Está escrito: ser fiel até a morte e receberemos das mãos do Senhor Jesus a coroa da vida. Está escrito: e ao vencedor. Então, se existe vencedor, existe perdedores. Não somos perdedores. Só temos uma única oportunidade. Só temos uma única vida aqui nessa terra. Somos vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que nos dá força é Jesus. Muitos só servem homens, muitos estão aí agradando a homens. Estamos aqui para agradar Cristo Jesus. Estamos aqui para ler as Escrituras e ser guiada por elas. Amém, meus queridos? Vamos caminhar mais um pouco. A última vez nós falamos aqui da Maria que ungiu com bálsamo, com nardo puro, o Senhor Jesus Cristo. Judas disse assim: a gente poderia ter pego esse perfume e ter vendido aos pobres, mas ele estava com segundas intenções. Então aprendemos que precisamos ser como a Maria, derramar aos pés do Senhor Jesus. E o que o Senhor Jesus mais deseja é o nosso íntimo, que a gente tem mais de precioso, nosso íntimo e o nosso tempo. Então vamos oferecer isso para o Senhor. Então, estamos estudando Evangelho que escreveu João, capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 12. Vamos ler pausadamente, tranquilos, e deixar o Senhor Jesus falar conosco. No dia seguinte, a numerosa multidão que vieram à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro. Olha o que o povo fez. E o povo falava o quê? Clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Então havia aqui muita gente que reconhecia que Jesus é o rei de Israel. Mas em breve, gente, lá na frente, esse mesmo povo aqui, que dizia que Jesus é o rei de Israel, vai gritar também: crucifique, crucifique na cruz. Então, e Jesus, tendo conseguido um jumentinho, tomou, segundo está escrito: não temas. Que Jesus, ele fazia, gente, tudo aquilo que estava escrito. As Escrituras, a Bíblia Sagrada, os profetas sempre relatam, falam de Jesus Cristo. Ele é o cumprimento. Tem gente que olha para a Bíblia assim: eita, eu preciso fazer tudo que a Bíblia está mandando eu fazer aqui. Gente, o cumprimento da Bíblia é o próprio Jesus Cristo. Está escrito assim: não temas, filha de Sião. Eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que está
escrito. Está escritas a respeito dele, e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto à multidão que estiveram com ele. Quando chamaram a Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos. Jesus tinha ressuscitado já Lázaro, né? Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro. Jesus ficou muito famoso depois que ressuscitou Lázaro dentre os mortos. Ele era muito conhecido, Lázaro. Então o povo ia à festa, o povo queria ver Lázaro, o povo queria ver Jesus. E a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fez este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si, foi que os fariseus falavam: vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Então aqui é o lamento dos fariseus, viu? Eles perseguiam Jesus, queriam matar Jesus, queriam apedrejar Jesus, mas agora eles estão aqui concluindo: vede que nada aproveitais. Meu irmão, é em vão ir contra a mão de Deus, é em vão ir contra as forças do Senhor Deus. Então eles estão se lamentando aí: eis que vai o mundo após ele. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Marca aí, gente. Gregos. Até os gregos queriam ouvir falar de Jesus Cristo. Pois, os gregos, se dirigiram a Filipe. Filipe é um discípulo do Senhor Jesus, que era de Betsaida, da Galileia. E lhe rogaram: Senhor, falaram para Filipe, queremos ver Jesus. Marca aí também, ó. Queremos ver Jesus. Você deseja também, meu irmão, está me ouvindo, minha irmã, ver Jesus Cristo? A gente vê Jesus Cristo pelos olhos da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O Senhor Jesus, ele disse para Tomé: Tomé, você acredita porque você viu, Tomé, com esses olhos carnais, com esses olhos naturais. Mas feliz é o homem, é a mulher que acredita em mim, sem ver com esses olhos físicos, mas crê pela fé. Então aqui os gregos eles queriam ver Jesus. Filipe foi falar para André. E André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu Jesus, foi o que o Senhor Jesus disse: é chegado a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo, olha o que Jesus está dizendo, se um grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. E Jesus Cristo, gente, com respeito aqui, ele é o grão de trigo. Ele veio aqui na terra. Ele tinha que morrer ali na cruz, para que hoje ele pudesse ser o sumo sacerdote. Para que ele pudesse, gente, ele morreu para que hoje a gente pudesse participar dessa nova aliança com ele. Porque para ter uma aliança tem que ter a morte do testador. Sem derramamento de sangue não há uma aliança. Hebreus fala isso. E Jesus, ele morreu, ele derramou o seu sangue. É tipo assim, o seu pai tem uma grande herança para te passar, para passar para os filhos. Enquanto o pai não morrer, aquela herança não pode ser dada. Aquele filho pródigo que saiu e pediu a herança do pai, ali foi uma ofensa. Então, quando o testador morre, aí sim a herança vem. Então, Jesus, ele
precisaria morrer. E assim ele morreu. Ele está dizendo, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Jesus está produzindo muitos frutos em toda a terra, porque ele morreu ali na cruz do Calvário. Mas graças ao Senhor que ele não ficou morto ali, ressuscitou ao terceiro dia. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, Jesus está dizendo. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preserva-la para a vida eterna. O que é isso? É porque tem gente que só pensa assim em trabalhar, ganhar muito pix, comprar casa, cuidar dos filhos. Isso tudo é bom, gente. Isso tudo nós devemos fazer. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que os incrédulos. Mas tem gente que só fica nisso. Tem gente que só fica nesse pensamento. E nós precisamos, gente, não ficar só nesse conforto. Eu reformei minha casa. Eu vou colocar um ar-condicionado no meu quarto. Eu arrumei um bom emprego. Eu tenho um carro, vou comprar outro carro para a esposa. Tem gente que só vive essa vida assim. Não pensa no reino. Não pensa em Cristo. Por isso Jesus vai dizer, quem ama a sua vida, fica só nisso aí, vai perder. Mas aquele que odeia a sua vida, ou seja, aquele que odeia a sua vida, gente, é aquele que não se conforma. Ele quer fazer a vontade de Cristo. Ele sempre está dizendo, Senhor, venha sobre nós o seu reino e seja feito a sua vontade. Venha sobre nós o seu reino, venha Jesus, venha. Ele está sempre pensando em Cristo, sempre procurando uma porta para se abrir, para ele pregar o Evangelho, para ele anunciar Cristo. Então Jesus estava falando disso. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que odeia a sua vida, neste mundo, preserva-la para a vida eterna. Por isso que ele vai dizer assim também, aquele que não negar a si mesmo e não tomar sua cruz, esse não é digno de mim. É necessário a gente perder o nosso eu, perder o nosso egoísmo, perder somente, gente. Porque se você viver a vida só pensando no teu trabalho, na tua família, na tua casa, no teu apartamento, até o ímpio faz isso. Até aquele que não tem Cristo, aquele que não nasceu de novo, aquele que não busca o Senhor, a vida dele é isso aí. Só as coisas desse mundo. Vive de acordo com o mundo capitalista. A palavra do Senhor diz, deixando as coisas que ficaram para trás, é para a gente pensar nas coisas do alto, não somente nas coisas da terra. Pense em Cristo. Tenha vontade aí no coração de fazer a vontade dele, proclamar o reino dele. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Viu, gente? Sirva a Jesus Cristo. Tem muita gente que diz, nós estamos servindo Jeová. Um dia eu cheguei para uns pessoal e disse assim, vocês são do testemunho de Jesus? Aí eles disseram, não, nós somos testemunho de Jeová. Jesus diz, se alguém me servir, se alguém proclamar o reino de Cristo, se alguém testemunhar de Jesus Cristo, o Pai o honrará. Honre Jesus Cristo, meu amado. Honre que o Pai vai te honrar. Agora esta angustiada minha alma, Jesus está dizendo. Então Jesus começou aqui a ficar com a alma angustiada, gente. E que direi eu?
Pai, salve-me desta hora. Os gregos queriam ver ele, né? Mas precisamente com este propósito eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Jesus sempre preocupado em fazer a vontade do Pai. Então veio uma voz do céu. Eu já glorifiquei e ainda o glorificarei. Então o Pai está falando aqui, ó. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter-lhe havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Olha como Jesus ele é maravilhoso. Ele ficava sempre querendo agradar não ele mesmo, mas sim os discípulos, sim as suas ovelhas. Isso que é amor, isso é ser adulto. Irmão, quanto mais a pessoa tem amor, mais a pessoa é adulta. Menos amor, criancice. Olha Jesus aqui, o topo do amor. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vocês. Humildade, viu? Chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. Quem é o príncipe? Satanás. Será expulso. Quando Jesus morreu na cruz, meu irmão, e ressuscitou dentre os mortos, Satanás foi exterminado. O império das trevas perdeu toda a força. Ah, eles atuam, não, Valdeci, atua, meu irmão, mas se você está com Cristo, você está orando, você está buscando o Senhor, você tem comunhão com o Senhor Jesus, nenhum mal te sucederá. E eu, quando for levantado da terra, levantado lá na cruz, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia o significado de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem, meu Deus? Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filho da luz. Jesus disse essas coisas, e retirando-se oculto-se deles. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Tá vendo, gente? Tantos sinais, tantos milagres, mas o povo continuava ainda na incredulidade. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, o profeta Isaías disse: cegou-lhe os olhos e endureceu o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou ao seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus, os fariseus aqui, não confessavam para não ser expulso
da sinagoga. Novamente aqui, gente. Pessoas que vivem agradando a homens. O foco é agradar a homens. Por quê? Porque tem medo de ser expulso da sinagoga. Tem medo de perder a regalia. Tem medo de perder a fama. Porque a instituição é muito grande. A instituição é muito poderosa. E quem participa dela fica poderoso também. E a pessoa não quer perder isso. Então a pessoa é humilhado, a pessoa oculta a verdade, a pessoa não fala a verdade, a pessoa não vive na verdade. Por quê? Porque querem agradar a homens. Então esses homens aqui, eles ficavam com medo dos fariseus. Mas quem é da verdade, quem ama Jesus em primeiro lugar, fala a verdade. Não tem medo de homens, nem de Satanás e nem de demônios, porque o alvo dele é Jesus Cristo. Não é como Nicodemos que vai à noite. Não, ele vai de manhã, de tarde e à noite. Ele fala mesmo de Jesus Cristo, porque ele não tem nada a perder, ou seja, ele tem Jesus. Então uma pessoa que coloca seu coração nas coisas desse mundo, gente, não vai falar a verdade, não vai ensinar a verdade, porque está sempre algo preso ali, ó. Então aqui o povo estava com medo e confessava para não serem expulsos da sinagoga. Fica com medo. Meu irmão, o único lugar que eu tenho medo de ser expulso é de Cristo Jesus, e dele eu não serei. Quanto mais a gente fala a verdade, quanto mais a gente ama o Senhor Jesus, mais ele aperta a gente, mais ele abraça a gente. Então, sirva a Cristo, não sirva a homens. Se for para servir homens, deixar de falar a verdade, deixar de viver na integridade com o Senhor Jesus, isso não é vida. Porque amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eu te disse. O versículo aqui é forte, viu? Porque amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Versículo 43. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. O foco de Jesus é esse. Creia, creia. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou, gente. Não faça. Jesus nunca fez separação do Pai e ele. Ele diz: eu e o Pai somos um. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo. Olha o que Jesus está dizendo aqui, ó. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, ou seja, não praticar, eu não julgo, né? Porque eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvar. Então, meus amados, o compromisso de Jesus ele veio dar o recado, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma pessoa que não crê, pessoa que não busca ele não anda julgando. Você vai para o inferno. Ei, você que não quer ouvir Jesus, vai para o inferno. Não, gente. Jesus não manda a gente pregar dessa forma. A gente vai anunciando. A gente vai proclamando. Nosso compromisso é proclamar Cristo Jesus. Mas julgar, tipo assim, quer, amém. Quer não, também amém. Vou continuar pregando, vou continuar falando de Jesus. Se alguém ouvir as minhas palavras e não aguardar, não quer aceitar, eu não a julgo. Pessoa mesmo, né? Que plantou, vai colher. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Estamos na época da graça,
Estamos na época da salvação. Fale de salvação, meu amado. Não fale de condenação. Fale do médico. Fale de Cristo. Fale da cura que cura o veneno do pecado. Fale da esperança. Não ande aí sufocando ninguém. Missionário, se a pessoa não quiser e tal, respeite. Respeite. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem que julgue. Olha o que Jesus disse. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito e que dizer o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo com o Pai me tem dito, assim eu falo. Amém, meus amados? Essa foi a palavra desse dia, desse vídeo, que nós precisamos se agarrar com o Senhor, não podemos apontar, não podemos acusar ninguém. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. O Evangelho é as boas novas de salvação. Vamos amar, vamos perdoar. Se a gente agir dessa forma, gente, é a forma mais forte de evangelizar. É a pessoa ser humilde. Um homossexual, ou seja quem for, não vai te ouvir. Você pode até falar, mas eles vão ouvir com ouvidos assim, mas de coração eles não vão ouvir. Porque eles vão perceber que tu está tendo preconceito, eles vão perceber que você está julgando eles. Então nós precisamos falar de Jesus Cristo. Ele é maravilhoso. Eu me lembro que um dia eu encontrei uma pessoa dessa forma e eu agi assim, na paz de Deus, conversando direitinho. Tava eu e minha esposa. E aquela pessoa ficou olhando assim, depois veio conversar com a gente. Então não julgues para que não seja julgado. Fale de Jesus Cristo. Proclame o amor, porque só assim Jesus vai trazer salvação para essa humanidade. Amém, meus amados? Jesus Cristo te abençoe nessa mensagem. Ouça e Jesus te guarde. Abraço do missionário.